Bom, vamos lá. Estamos tratando sobre missões novamente, e de novo, e outra vez, e mais algumas vezes, e a gente vai continuar tratando de missões. Missões, se não for é uma dos motivos mais importantes e um dos assuntos que a gente tem que mais rever e revisitar. Existimos para um propósito, temos uma missão, né? E dentro desse grande propósito para o qual existimos, levar esse evangelho, né? Levar o conhecimento desse Deus maravilhoso para quem não os conhece, é parte integral e fundamental disso. E o texto proposto para a meditação está em Atos 1, se você puder abrir a sua Bíblia, Atos 1, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Atos 1, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Vamos orar? Pai, agora que lemos a Tua palavra, Pai, te pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça por meio do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que nós possamos entender essa mensagem, para que nós possamos entender a profundidade e a grandeza do conhecimento que está na Tua palavra, mas que especialmente nós possamos recebê-la e vivê-la para a honra e glória do Teu nome. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, algum tempo atrás, em janeiro, se eu não me engano, quando a gente estava falando sobre os Salmos, numa pregação eu falei sobre as camadas de compreensão de um texto. Como um texto ele tem uma compreensão, aí se você lê ele de novo com outras informações, você tem um outro nível de compreensão, e se você lê ele novamente com outro conhecimento, ele tem um outro nível de compreensão, e ele vai te levando até as profundezas daquele texto, até que você compreenda ele todo. E esse texto, especialmente o versículo que nós vamos tratar e que nós temos tratado nos últimos dias, de Atos 1, versículo 8, é onde a gente vai se ater nessa noite, ele talvez seja o texto mais importante do Novo Testamento. Não por aquilo que ele revela, porque os evangelhos vão revelar o próprio Cristo, mas para a igreja, talvez esse seja o versículo mais importante de toda a Bíblia. Porque a partir do versículo 9, tudo o que vai acontecer até Apocalipse é para cumprir o que está aqui. Tudo. Ele fala que nós seremos suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, quando recebêssemos o poder que seria dado pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai descer, e a partir disso, toda a vida dos apóstolos, toda a vida dos discípulos, todos os textos que foram escritos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o resto de Atos inteiro, Apocalipse, é tudo cumprindo o quê? As testemunhas. Como que você é uma testemunha e o que fizeram e o que viveram as testemunhas. Então esse texto, ele é muito importante. Ele é definidor para o que é a igreja. E por isso mesmo ele tem camadas de compreensão. A primeira camada de compreensão é essa que você acabou de ter. Quer dizer, você já está numa outra camada, porque o pastor já pregou 2 vezes em cima desse texto, então você já tem um monte de conhecimento acerca dele. Mas a primeira camada de compreensão é essa aqui, ó. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você entendeu o que está escrito aqui? Esse é o primeiro nível de compreensão. Você entendeu o que está aqui. Você entendeu que o Espírito Santo iria descer,
você entendeu que você receberia poder e que você seria testemunha de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas tem mais coisas para a gente entender daqui. Algumas delas já foram tratadas, algumas a gente vai tratar ainda hoje, mas para o propósito que a gente tem hoje, que é entender o fim desse versículo, a gente vai tratar todas essas camadas aos pouquinhos e vai descendo até onde a gente quer chegar. A segunda camada de compreensão que a gente pode ter desse texto, ela vai estar quando a gente entender os sentidos das próprias palavras que estão aqui. Porque elas não parecem ou não são o que elas parecem. Quando a gente lê aqui, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eu tenho um problema, eu sempre inverto, eu falo Judéia, Samaria e Judéia e não Judéia e Samaria, não sei o porquê, mas eu inverto, tá? Quando eu falar Samaria e Judéia, eu estou falando Judéia e Samaria. Vamos lá. É muito importante a gente entender o significado da palavra testemunha, o verdadeiro significado da palavra testemunha. Porque ele vai ser definidor para o que você vai fazer. Porque se ele diz que você vai receber poder para ser testemunha agora vamos lá, eu vou acertar. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, você precisa entender o que é ser testemunha. Caso contrário, não faz o menor sentido você ser testemunha. E a gente tem o hábito de usar o termo de testemunha como alguém que faz uma declaração, né? Quando você é chamado para ser testemunha de alguém, o que você faz? Você dá uma declaração a respeito de algum assunto. Esse significado está correto. Mas a palavra grega que significa testemunho, ela também tem um outro significado na nossa língua portuguesa. É mártir. M-A-R-T-Y, R no final. Mártir. E mártir parece ter um outro significado para você, não parece? Quando eu falo testemunha e eu falo mártir, elas não parecem ser a mesma palavra, parecem? Mas elas são exatamente a mesma palavra. Testemunha, no grego, mártir, significa alguém que está disposto a sofrer e alguém que está disposto a morrer por acreditar ou por defender uma verdade. Isso é um mártir, isso é uma testemunha. Por isso que quando você vai testemunhar sobre alguém, você está se colocando na posição de que se você mentir, você pode sofrer as penas ou as condenações por não estar afirmando a verdade. É daí que vem o significado que a gente usa hoje para testemunha. Mas a palavra original, e essa palavra que está aqui, ela indica o seguinte: Jesus está falando para o povo. E agora que a gente tem essa outra camada de conhecimento, a gente pode reler o texto, e ele diz o seguinte: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão mártires em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês estarão dispostos a sofrer e a morrer pela minha verdade em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mudou a compreensão do texto, não mudou? Quando a gente lê e fala o seguinte: você vai se dispor a sofrer e a morrer por mim em todos esses lugares. É diferente de ser testemunha de alguém. Quando a gente lê esse texto na primeira leitura, a gente entende o quê? Bom, você vai falar sobre a minha verdade em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora não. Agora você vai acreditar nessa mensagem e você vai defender ela a um ponto de estar disposto a sofrer e a morrer por ela. Já é um outro nível de compreensão desse texto. Muito mais difícil de viver. Tão mais difícil de viver que exige que a gente entenda o resto do texto. Porque, de verdade, você é capaz de sofrer e morrer por alguma coisa que não seja extremamente importante para você? Se eu tirar seus filhos,
esquece seus filhos. Você é capaz de sofrer e morrer por alguma coisa que não seja seu? Fala assim, não, você vai sofrer e morrer por causa do seu time. Você tem coragem de sofrer e morrer por causa dele? Você tem coragem de sofrer fisicamente, de ser torturado, de ser jogado na água fervendo, de ser cerrado no meio? Você tem coragem de fazer isso pelo seu trabalho? Você tem coragem de fazer isso pelo seu cachorro? Você tem coragem de fazer isso pelo vizinho? Você tem coragem? Talvez, mas muito talvez você tenha coragem de sofrer tudo isso pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido. Tirando isso, você não tem coragem de fazer isso. E não importa quanto esforço você faça. Não é natural. Nós não fomos feitos para isso. A gente foi feito para preservar a própria vida. É da natureza humana preservar a própria vida. Por isso que você vai ver em situações de risco, a maior parte das pessoas vai fugir, a maior parte das pessoas vai se esconder, a maior parte das pessoas vai se tornar até agressiva para se defender. Porque é da natureza humana se preservar, é da natureza humana se defender. Como então que Jesus afirma que você vai se dispor a sofrer e a morrer por causa daquilo que ele disse para você? 2000 anos depois dele, sem conhecer ele face a face, ele não está fisicamente aqui que você vê ele, não. Você ouviu a pregação do evangelho e você está disposto a sofrer e a morrer por ela. Como isso é possível? Aí a gente precisa ir a uma nova camada de compreensão do texto. Quando ele diz que receberemos poder, quando o Espírito Santo descer sobre nós. A palavra poder também tem um significado muito importante. Porque a palavra original para poder é dunamis. Dunamis vem de dínamo, aquela máquina, sabe que você roda aquelas lanterninhas que quando você termina de rodar ela funciona sozinha, ela não tem bateria? Aquele motorzinho ali é um dínamo, é um gerador de força. Também vem a palavra dinamite, que explode tudo, é dínamo. Dínamo pode ser traduzido, às vezes, como força. E a gente comete o erro de achar que força e poder são a mesma coisa, e elas não têm nada a ver. Força é a capacidade física, é a habilidade inata que você tem em você mesmo. Poder não. Poder é a capacidade que nasce da sua mente, ou de uma força externa que te é dada. Eu vou tentar traduzir isso para você. Você pode ter força para levantar essa caixa, ou você pode não ter força para levantar essa caixa, ok? Escolha qual desses você é, o que tem a força para levantar essa caixa e o que não tem força para levantar essa caixa. Isso é força. Então, se eu perguntar para você, você consegue levantar essa caixa? Você vai dizer, sim, eu consigo. Ou você vai dizer, não, eu não consigo levantar essa caixa. Muito bem. Agora imagina que o pé do teu filho está aqui debaixo. Você não tem força para levantar essa caixa. Você não consegue levantar essa caixa? Ah, eu consigo. Isso é poder. A sua mente vai dominar o seu corpo de forma a você fazer o que você naturalmente não é capaz de fazer. Porque existe um propósito para isso. Aí você tem força para fazer, você é capaz de levantar essa caixa. Mas a igreja está cheia e eu peço para você levantar essa caixa e você é tímido. E aí você não consegue fazer. Porque a sua mente dominou o seu corpo e te tornou incapaz de fazer. Essa é a diferença entre força e poder, de maneira muito simplificada, tá? É uma maneira só de você entender que existe uma diferença fundamental entre força e poder. E quando a gente fala de morrer por alguém, ou de morrer por uma verdade, ou de ir às últimas consequências defendendo alguma coisa, na nossa cabeça o que está dominando é o quê? Força. Você tem força para sustentar alguma verdade até a morte? Não tem. Porque por força nós não somos capazes de fazer isso. Mas o que o Senhor Jesus promete não é força para fazer essas coisas. O que ele promete é poder. Ele fala, o Espírito Santo descerá sobre vocês, e aí vocês receberão poder. Sobre a mente de vocês virá um Espírito, e ele vai tornar vocês capazes de fazer aquilo que é impossível. Entre essas coisas impossíveis, sofrer e morrer por mim. Aí a gente começa a entender um novo nível desse texto. Então ele está dizendo o quê? Que nós receberemos a capacidade dada pelo Espírito quando ele descer sobre vocês,
E aí então vocês serão capazes de sofrer e morrer por ele, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Essa é uma nova camada de compreensão desse texto. Mas ele precisa descer mais. Tem mais coisa para a gente entender. Porque se a gente entender só que nós seremos capazes, porque o Espírito Santo vai descer sobre nós, e nós receberemos essa força que não é de nós, que é superior, esse poder que nos vai fazer ser possível sofrer e morrer por amor de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem, nós estamos em Osasco, São Paulo. Eu acho que nenhum de nós nunca foi a Jerusalém, nem a Judéia, nem a Samaria e nem aos confins da terra. Aliás, tem lugar aqui que nem existe mais. Então, tá beleza, nenhum de nós vai sofrer, nem vai morrer. Mas não é isso que o texto fala. A outra camada de conhecimento que a gente pode chegar desse texto é quais são essas cidades. O que é Jerusalém? O que é Judéia? O que é Samaria? Quais são os confins da terra? E aí esse texto vai começar a deixar de estar lá aos discípulos 2000 anos atrás e vai começar a se aproximar da gente 2000 anos depois em Osasco. Jerusalém é a cidade onde eles estão reunidos. É a cidade onde a maior parte deles nasceu e viveu. Todas as pessoas que estão aqui reunidas ouvindo esse discurso, salvo uma exceção ou outra, nasceu e viveu a vida dele inteira em Jerusalém, ou é de alguma cidade da circunvizinhança. Quando ele fala que nós seremos seus testemunhas em Jerusalém, o que ele está querendo dizer é que você vai ser capaz de sofrer e morrer por amor à palavra de Deus no lugar onde você nasceu e viveu a sua vida inteira. No meio dos seus, seu vizinho, seu pai, seu irmão, seu filho, as pessoas que gostam de você, as pessoas que conhecem você desde que você nasceu, as pessoas que sabem os seus defeitos, as suas falhas, as suas qualidades, as pessoas que vão na tua casa, que passam o Natal com você, que passam o aniversário junto com você. Você vai ser capaz de viver, de sofrer e de morrer por amor desse nome. E aí depois ele fala, então você será capaz de fazer isso na Judéia. A Judéia é a região aonde Jerusalém está inserido. Ela é um povo, ou uma região, aonde um povo morava. Os judeus moravam na Judéia. Então são as pessoas que têm os mesmos hábitos que você, têm a mesma língua que você, têm o mesmo sotaque que você, votam nos mesmos vereadores ou nos mesmos deputados que você, porque eles estão tudo ali, naquele mesmo pedacinho. Na nossa linguagem de hoje seria a Grande São Paulo, ou seria o estado de São Paulo. É o lugar onde as pessoas são mais ou menos a mesma coisa ali. A gente fala leite quente aqui, o outro fala mais ou menos, outro um pouquinho mais, mas é todo mundo paulista. A gente se entende na nossa região. A gente tem hábitos comuns. Dificilmente você acha um flamenguista no meio disso aqui, você entende? Vai ser uma briga aqui, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino. De vez em quando você vai achar alguém da Ponte Preta, mas é aquela coisa ali, você entendeu? Dificilmente você acha alguém torce pro Asa de Arapiraca. É da nossa turma aqui. Essa é Judéia. É o povo que tem mais ou menos a mesma vida que você tem. Vive o mesmo mundo que você vive. Mas ele também fala que nós seremos seus testemunhas em Samaria. Se Jerusalém é a cidade onde a gente mora, ou é o bairro onde a gente mora, ou onde são as pessoas íntimas, que conhecem quem nós somos e que nós seremos capazes de testemunhar a elas, Judéia é a nossa região maior, são as pessoas que você não conhece, são as pessoas que, talvez cidades que você nunca foi, mas que têm a mesma vida que você. Se você falar, ele não vai tirar sarro do seu sotaque. Se você chegar lá, você vai entender mais ou menos como as coisas funcionam. Está dentro do mesmo DDD às vezes, é aquela região ali. Samaria não. Samaria, apesar de aqui ser um lugar físico, para a gente não é um lugar físico. Samaria é a oposição. Samaria é um lugar que te odeia. Pode ser um bairro que te odeia. Sei lá, é que não existe isso daqui, mas imagine na Irlanda. A Irlanda é dividida no meio, a Irlanda do Norte e a Irlanda normal. Eles se odeiam. Eles odeiam mais os ingleses, mas de maneira geral eles se odeiam. Seria mais ou menos isso.
Seria mais ou menos na África do Sul, quando você sai de Joanesburgo e vai para cidades ao redor, onde teve o apartheid por muitos anos, e eles foram perseguidos e odiados, e hoje em dia, se você for de uma determinada região em Joanesburgo, você não pode ir em outra. Você corre o risco de ser morto. É mais ou menos isso. A gente não tem tanto essa realidade. A nossa realidade ela vai estar mais próxima de favela. Se você entrar numa favela sem ser avisado, se você não conhece ninguém, você corre risco de vida ali, porque você é um potencial inimigo. Ou se você for um policial e você entrar num lugar dominado pelos bandidos. Ou se você for de uma torcida e entrar na torcida organizada da outra torcida. Você entende? Você corre risco de vida iminente. Isso é Samaria. Porque Samaria é aquele povo que ficou quando Israel foi para o exílio, que a gente falou algumas semanas atrás. Aquele povo que sobrou se misturou com os filisteus, se misturou com gregos, se misturou com todo tipo de outros povos, criou uma outra religião e eles odiavam os judeus, porque quando os judeus voltaram do exílio, tomaram de volta a terra que era deles. E aí eles começam uma guerra por esse território e ela dura até hoje. De alguma forma, é a guerra de Israel e a Palestina, até hoje. Esses são os samaritanos contra os judeus. Eles odeiam você por tudo que você é. Eles odeiam por causa da sua cor, eles te odeiam por causa do seu cabelo, eles te odeiam por causa dos seus hábitos alimentares, ou por causa do seu idioma, especialmente, por causa da sua fé. Mas o texto vai dizer que você vai receber poder para sofrer e morrer por amor a essa verdade entre os seus inimigos. É isso que o texto está dizendo. E por último, até os confins da terra. Ele vai dizer que você vai ser capaz de sofrer e morrer por amor a essa verdade em todo o mundo. Aqui, os confins da terra era Roma, era o lugar mais distante que eles iriam ali normalmente. Ou o território de Roma, né, que ia até a Turquia, até o norte da Índia, até a Inglaterra, era um território enorme. Mas o que ele diz é que você vai receber poder e capacidade para testemunhar e morrer por esse amor entre povos que são amigos, povos que são inimigos, povos que falem o mesmo idioma, povos que falem outro idioma, povos que comam as mesmas comidas ou que comam comidas completamente diferentes, que creiam no mesmo Deus ou em outro Deus, não importa. Quando você receber poder, você vai ser capaz de viver, sofrer e morrer por esse amor em qualquer lugar. Essa é uma nova camada de compreensão desse texto. Muito diferente. Mas ela poderia ser teórica. Afinal de contas, né? Ele pregou, disse que isso ia acontecer e que nós seríamos capazes, foi embora, foi para o céu. E aí? Isso aconteceu na prática? Aconteceu. Na própria Bíblia, isso vai acontecer na prática. Se você depois tiver a curiosidade, vai anotando os textos aí para você ler. Atos 2 é um texto muito conhecido da igreja. Vem logo depois aí daquilo que a gente leu. Em Atos 2, Pedro vai se levantar e vai pregar o evangelho. Vocês sabem essa história? Logo antes, acontece uma cena. No comecinho de Atos 2, como um vento impetuoso e como chamas de fogo, o Espírito Santo desce sobre todos os que estão ali reunidos. Vocês leram esse texto já? Comecinho de Atos 2? Muito bem. O Espírito Santo desceu sobre Jerusalém. Aonde que ele disse que nós seríamos testemunhas dele? Em Jerusalém. O Espírito Santo desceu sobre Jerusalém. Jerusalém então ganhou o quê? Poder. O que Pedro levanta e faz? Testemunha. E o que acontece através desse testemunho? Duas coisas: conversão, mudança de vida, transformação de mentes, pessoas que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e ódio. Exatamente. Atos 8, logo no comecinho, Atos 7 na verdade, você vai ver Estevão, um homem que estava nessa cena aqui, que recebeu poder, porque o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele testemunhou, e ele prega, e o que acontece quando Estevão prega? Pessoas se convertem, e ele é odiado, e ele sofre, e ele morre.
por amor daquela verdade. Logo na sequência, ainda em Atos 8, a gente vai ver que depois do testemunho de Jesus, o povo é espalhado. Filipe vai pregar em Samaria, lá na terra dos inimigos. E quando ele está pregando, em Atos 8, e as pessoas vão ouvindo, e os sinais e maravilhas vão acontecendo, porque ele tem poder dado pelo Espírito Santo para testemunhar, as pessoas aceitam ao Senhor Jesus como seu Salvador, o primeiro resultado. E elas recebem o Espírito Santo de Deus. E elas se tornam capazes de testemunhar, ou seja, de sofrer e morrer. E na sequência vai ter ódio. Se você continuar seguindo o texto, você vai chegar em Atos 12 e você vai ver Pedro, está em Jope, e ele tem a visão do lençol que purifica os alimentos e que ele pode receber. Em seguida chega Cornélio, um servo de Cornélio, e manda levar ele até a Cesareia de Filipe. Jope e Cesareia de Filipe estão aonde? Na Judéia. E lá ele prega o evangelho, e as pessoas aceitam ao Senhor Jesus. O Espírito Santo é derramado, e elas recebem poder para testemunhar, sofrer e morrer por amor dessa palavra. E na sequência, perseguição e ódio. Mas não acaba por aí, a gente ainda tem os confins da terra. Atos 19 até Atos 18 até Atos 20 vai narrar a viagem de Paulo. Paulo está em Corinto e ele prega o evangelho, ele sai de lá. Atos 19 ele chega em Éfeso. Chega em Éfeso, nos confins da terra, lá no meio dos gregos, pessoas que não conheciam a Deus. Ele prega o evangelho porque ele tem o poder de testemunhar. As pessoas aceitam a palavra dele, aceitam ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus desce sobre os confins da terra. São 4 descidas do Espírito Santo. Uma em Jerusalém, dando poder para a gente poder amar, sofrer e morrer sobre Jerusalém, sobre a nossa vizinhança. Segunda descida do Espírito Santo em Samaria, para que a gente seja capaz de amar, sofrer e morrer em meio aos nossos inimigos. A terceira descida do Espírito Santo é sobre a Judéia, onde a gente pode amar, sofrer e morrer pelo amor da verdade de Jesus Cristo, em meio àqueles que são parecidos conosco. E por último ela desce sobre os confins da terra, para mostrar que nós somos capazes de amar, sofrer e morrer, seja lá onde for. É importante a gente só fazer um parênteses aqui, que essas 4 descidas do Espírito, elas são simbólicas, ou seja, elas aconteceram 4 vezes, mas elas não estabelecem doutrina. Nós batistas não acreditamos de que você se converte num momento e que em outro momento o Espírito Santo desce sobre você. Essa é uma doutrina moderna, uma doutrina nova, pentecostal. Nós cremos que no momento em que você aceita Jesus sobre sua vida como o Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você, fazendo toda a obra, inclusive te dando o poder para todas essas boas obras. Aqui, nesse texto, nesses 4 textos específicos, eles estão sinalizados e separados, e o Espírito Santo está descendo exatamente para cumprir a profecia de Atos 1:8. Ele disse: vocês receberão poder do Espírito para testemunhar aqui em Jerusalém. E o Espírito Santo desce de forma visível para mostrar, entenderam? Testemunhem sobre mim na sua vizinhança. E aí ele diz: vocês receberão o Espírito para testemunhar em Samaria, no meio de quem te odeia. E o Espírito Santo desce no momento em que eles estão testemunhando no meio dos que os odeiam. E eles podem testemunhar. E aí ele diz: vocês receberão poder para testemunhar na Judéia, no meio da sua circunvizinhança. E então, quando eles estão na Judéia, o Espírito Santo desce e capacita eles a fazerem essa mesma obra. E por último ele fala: vocês receberão poder quando estiverem no confins da terra para testemunhar. E lá quando eles estão, o Espírito Santo desce e capacita para que eles testemunhem até os confins da terra. Nós recebemos esse mesmo Espírito. Nós recebemos o mesmo poder. E nós recebemos exatamente a mesma missão. Quando nós nos convertemos e nós fazemos um compromisso com o Senhor Jesus, de que Ele vai ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas, nós recebemos esse Espírito.
O Espírito que te capacita a viver por Ele, a amar a verdade dEle e a estar disposto para sofrer, seja lá o que for, e a morrer por amor dessa mensagem. Você já foi capacitado a isso. E aonde você vai fazer isso? Em qualquer lugar. Não existe limite para que você viva o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Não existe. Ele começa na sua casa. Ele começa na sua menor vizinhança. É testemunhando para o seu marido, porque Deus te deu o poder para testemunhar para ele. É testemunhando para os seus filhos, porque Deus te deu o poder para testemunhar para eles. É testemunhando para um pai, para uma mãe, para um irmão, seja lá para quem for que não conhece ainda Jesus como seu Salvador. Mas também serve para você testemunhar para aquele que já conhece e que já tem a Deus como seu Senhor e Salvador. Porque o seu poder de testemunhar é o poder de viver integralmente por amor dessa verdade. E depois que você faz isso, você vai para a sua região. E você vai testemunhar, e você precisa testemunhar do Evangelho para quem mora do lado da tua casa, para quem mora na rua de baixo, para quem mora no apartamento de cima, para quem é do mesmo condomínio, para as pessoas da mesma associação, para os seus colegas de trabalho. Eles são sua Judéia. E se por acaso tiver alguém que te odeia no trabalho, ele não é Judéia, ele é Samaria. Mas a missão e o poder são os mesmos. Porque você recebeu poder para testemunhar sobre Jerusalém, sobre quem te ama e está na tua casa. Mas você também recebeu o poder para testemunhar sobre Samaria, quem te odeia só pelo que você é. A missão é a mesma. O poder é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A capacidade é a mesma. A responsabilidade é a mesma. Porque é muito comum a gente ouvir de crente, de gente que crê no Senhor Jesus, de gente que recebeu esse poder, que a sua prioridade e a sua missão é sua casa. Quem foi que te disse isso? Você recebeu poder para ser testemunha de Cristo em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não é em um, ou no outro, ou no outro e ou no outro, em todos eles. Em todos eles. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você abriu mão do direito de escolher para quem você testemunha. Você abriu mão do momento onde você fala: você quer saber do negócio? Agora eu vou soltar todos os cachorros. Não. Você não pode fazer isso dentro da sua casa, como você não pode fazer isso na rua. Você não pode dar vazão para a carne na tua casa, nem entre os seus inimigos. Qualquer um que estiver olhando para você é um alvo. Você quer ele, porque o Senhor quer ele. A partir do momento que você recebe esse poder, se você recebeu esse poder, você tem um compromisso de viver integralmente para esse compromisso. Você já não é mais uma pessoa qualquer, porque ele não está dizendo que você estará testemunha dele. Ele não está dizendo que você fará testemunho dele. Ele está dizendo que você será testemunha dele. Não faz mais parte daquilo que você faz, não faz mais parte daquilo que você gosta, não faz mais parte daquilo que você quer, faz parte daquilo que você é. Você é um mártir. Você é alguém que vive, que sofre e que morre pelo amor que você tem a essa palavra. Essa é a última camada de compreensão desse texto. Que texto difícil. Que texto difícil. Eu e o pastor, a gente está lendo um livro separado, né? É que eu comprei e mandei uma cópia para ele. Ele chama Hard Sayings, ditos difíceis, né? Palavras difíceis, coisas difíceis. E ele só explica as partes mais difíceis da Bíblia. Ele fala assim: olha, esse texto aqui ele é difícil de entender, então a gente vai explicar. Mas logo na introdução do livro, ele fala que existem diferentes tipos de difícil. Existem textos que são difíceis de entender.
Você lê aquele texto, se você já leu Romanos 7, você sabe o que eu estou falando. Você lê o texto, termina de ler Romanos e fala, quê? Aí você lê de novo. Aí você fala, não entendi. Aí você lê de novo, aí você faz, rapaz, parece que cada vez que eu leio piora, fica mais difícil de entender. Porque as palavras são difíceis, a ordem é difícil, a dinâmica é difícil. Você não entende o que está escrito ali, você fica, putz, grila, que eu preciso de ajuda. Esse é um tipo de difícil, é difícil de entender. Um monte de palavra complicada, uma seguida da outra. Paulo adorava falar difícil, é difícil de entender, Paulo. Esse é um difícil. Tem um outro tipo de difícil, que é o difícil de interpretar o texto. Você leu, você entendeu o que está escrito ali, mas você olha para o texto e fala, tem alguma coisa a mais aqui e eu não estou entendendo. Porque tem umas palavras aqui que, nossa, eu tenho certeza que tem alguma coisa a mais nesse texto aqui. E aí você vai atrás dele, sabe? E aí você descobre, você faz, ele era mais complicado do que ele parecia. Apesar de você conseguir ler e entender o que você leu, você não conseguiu interpretar. Esse é um outro tipo de difícil. Ele falou, mas o tipo mais comum de difícil que tem na Bíblia é o difícil de viver. Você lê, você entende o que você leu, você entende o significado todo. Mas como é difícil viver. Se você já leu o que é dar a outra face, você sabe do que eu estou falando. Como é difícil de viver alguns textos da Bíblia. Esse é o tipo mais difícil que tem. É o difícil de viver. E esse texto, ele é um texto difícil de viver. Porque ele é um texto que não exige um comportamento. Ele não exige uma máscara sua, sabe? A gente gosta de usar máscaras. Agora eu vou colocar minha máscara de mãe, e aí você vai ser mãe. Agora eu vou tirar e vou colocar minha máscara de esposa, e você vai ser esposa. Agora eu vou colocar minha máscara de profissional, e aí eu vou pro meu trabalho. Agora eu vou colocar minha máscara de jogar bola, e aí você vai jogar bola daquele jeito que você joga bola. E aí agora você vai colocar a sua máscara de sair com uns amigos, e aí é outra pessoa. E aí agora você coloca a sua máscara de vir para a igreja. Sua máscara, sabe? Você vai colocando máscaras diferentes, e você vai sendo pessoas diferentes nos lugares onde você está. Esse texto te proíbe disso. Esse texto diz que você é testemunha. Você é mártir. Você é um mártir. Mesmo que você não morra pelo Evangelho. E aí é que está a coisa interessante. O que Paulo fala? Que ele já morreu. E que agora quem vive é Cristo nele. Porque ele já morreu. Se ele vai sofrer uma morte física ou não, isso já não importa. Ele declara claramente, eu já morri na cruz com Cristo, e agora a vida que eu vivo em Cristo. Cristo vive por meio de mim. É isso que esse texto está te convidando a fazer. Está te convidando a morrer. Porque para que você seja testemunha verdadeira de Cristo, a verdade de Cristo precisa estar encarnada em você. Ou seja, Cristo precisa viver dentro de você, de maneira completa e integral. E aí você vai ser capaz de ser testemunha. Porque não vai ter uma máscara. Vai ser Cristo se relacionando com a esposa. Vai ser Cristo se relacionando com o marido. Vai ser Cristo se relacionando com os pais. Vai ser Cristo se relacionando com os filhos. Vai ser Cristo se relacionando com os colegas de trabalho. Vai ser Cristo se relacionando com os seus amigos de futebol. Vai ser Cristo se relacionando com as pessoas na igreja através da sua vida. É isso que ele chama você a fazer. Quando a gente pensa em missões, a gente pensa em alguém vocacionado, investido de autoridade, de poder, e aí ele vai para o campo, e aí ele trabalha por nós, e nós mandamos dinheiro e oramos por ele. Não é isso, missões. Não é assim que a missão funciona. Se você olhar o texto de Atos, você vai ver que Paulo viaja de uma cidade para outra, e quando ele chega naquela outra cidade, os crentes já estão lá. E os crentes estão reunindo as pessoas. E aí Paulo prega para as pessoas. E aí as pessoas aceitam a Jesus. Mas quem está fazendo aquela obra? Os crentes que estão na cidade. E depois que ele monta aquela pequena igreja, ele vai embora. E depois, quando a gente lê as cartas, fico muito feliz que a igreja está crescendo. Olha só que vocês estão batizando pessoas. Olha que coisa interessante. Paulo fala numa carta que ele se orgulha de praticamente não ter batizado ninguém. A maioria das pessoas que foram batizadas nas igrejas que Paulo fundou foram por eles mesmos.
O missionário não é aquele cara que põe a camiseta amarela da junta e que vai pregar lá no interior da Paraíba, que vai pregar lá na Amazônia. Ele também é um missionário. Mas eu e você somos missionários. Porque se você lê o significado do que é fazer missões, é exatamente esse que o texto disse. É ser testemunha. O problema, irmãos, é que a gente está vivendo num tempo onde está sendo muito confortável viver o nosso tempo. A gente se esconde atrás de absolutamente qualquer problema para não precisar testemunhar. Você se esconde no fato de que agora você mora num apartamento, e aí você sai rapidinho e entra no elevador. Você não mora mais naquela rua, sem saída, que todo mundo conhece todo mundo, e que a hora que você dá um grito com o teu filho, o vizinho ouve, e aí você pensa, opa, deixa eu gritar mais baixo para o vizinho não ouvir. Agora você mora num apartamento, pode ser qualquer um, do 38 até o 74, ninguém vai saber quem gritou. E aí você sai de manhã, você bom dia, entra no seu carro e vai embora. Ou sai, vai pro ônibus. Você entra no ônibus, fone de ouvido e vai embora. Chega no seu trabalho. Muda tanto de gente que não dá nem tempo da gente... Não. A gente está criando motivos e meios para parar de testemunhar. Mas eu já disse isso daqui. Olha para a realidade da nossa igreja. Se você olhar para o lado, você vai ver que muito provavelmente todo mundo que está aqui chegou por causa de outra pessoa que também está aqui ou que passou por aqui. É raríssimo na história da igreja. Olha na história da igreja e olha na história da sua igreja, da vida que você leva. Quantas pessoas vieram a Jesus, aceitaram a Jesus e passaram a fazer parte da nossa igreja porque tinha alguém numa esquina proclamando o evangelho, fez o apelo e a pessoa entrou na igreja e ficou na igreja? Poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. A esmagadora maioria das pessoas que estão na nossa igreja ou que se tornaram membros das nossas igrejas, as pessoas que você conhece, os crentes que você conhece, foram evangelizados pelo vizinho, foram evangelizados pela tia que era crente, pelo irmão mais novo que vinha à igreja, pelo pastor que morava na rua de baixo, que no momento de aflição foi lá e se colocou para ajudar. O colega de trabalho que testemunhava bem e que evangelizou. O colega do mesmo apartamento que todo domingo descia para a igreja e um dia a pessoa pergunta, você está indo para onde? Eu vou aqui na igreja, tal. O que entregou o folhetinho, mas esse folhetinho ele não tem poder nenhum se ele não for acompanhado de alguém que entregue esse folheto. Porque a hora que você entrega esse folheto, você precisa criar uma conexão com aquela pessoa. Uma comunhão com ela, para que ela olhe para você e fala, caramba, eu conheço essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, ou eu quero ser igual a essa pessoa. Olha para a tua vida, você vai ver que é assim que acontece. Eu não estou inventando. São pouquíssimas as pessoas que encontraram ao Senhor Jesus como seu Salvador por meio de uma pregação na rua, que ninguém ouvia, e etc, e etc, e etc. É raro. A esmagadora maioria das vezes é quando alguém testemunha de Cristo para alguém. Quando você é missionário. Porque a missão, ela exige tempo, ela exige esforço e ela exige testemunho prolongado. São raras as pessoas que vão chegar a Cristo assim. A maior parte das vezes é o trabalho de uma vida inteira. Tem um missionário brasileiro, ele chama Ronaldo Lidório. Ele é um missionário presbiteriano. E ele tem um testemunho num livro, eu só não me lembro se é o testemunho dele ou de alguém que trabalhava com ele, mas é um testemunho que ele está contando. Eles foram para a África evangelizar uma tribo. Eles mudaram para lá e eles foram morar no meio da tribo. E aí eles foram aprender a língua da tribo, eles foram aprender as culturas da tribo, os hábitos, os alimentos, como eles viviam, como eles faziam, tudo. Eles tiveram que ficar ali, como a gente faz na Amazônia, quando a gente tem que evangelizar as tribos indígenas. Você precisa mudar para lá e vai viver com eles por muito e muito tempo. E ele constantemente pregava, testemunhava, pregava e testemunhava, e absolutamente ninguém se convertia. E ele foi ficando por muito tempo, até que ele ganhou um nome na tribo. Isso era algo muito importante, porque até então ele tinha um nome brasileiro dele. Você imagina numa tribo africana que fala um dialeto africano, seria muito complicado falar o nome dele e não tem significado nenhum. Os nomes, especialmente na África, no Oriente Médio, eles têm um significado. E aí ele ganhou um nome. Eu não me lembro o nome na língua africana, mas enfim, o significado do nome dele era um homem que diz que existe
um Deus. Esse era o nome dele. Porque o que ele fazia? Ele era um missionário. E todos os dias o que ele fazia? Ele dizia, existe um Deus. O nome que ele ganhou no meio da tribo é o homem que diz que existe um Deus. E mesmo assim ninguém se converteu. Mas ele começou a se tornar famoso por ser o homem que diz que existe um Deus. Aí um dia uma mulher chegou na vila, de uma outra vila, viajando há alguns dias. E ela chegou desgastada, porque ela estava com o filho dela. E ela falou assim, eu saí de lá, porque me disseram que aqui existia um homem que diz que existe um Deus. E eu vim de lá até aqui, porque o meu filho está doente. Só que no meio do caminho, meu filho morreu. Mas eu já estava no meio do caminho, era mais perto de chegar do que voltar. E ele conversou com essa mulher, orou por essa mulher, e o filho dele ressuscitou. Ela foi a primeira pessoa que se converteu. E ela voltou para a tribo dela com um filho vivo, contando que ela conheceu um homem que disse que existia um Deus. E as pessoas começaram a ouvir a história de um homem que disse que existe um Deus. Quando ele chegou nessa tribo, alguns meses depois, todo mundo sabia o nome dele. Mas mais importante, todo mundo sabia que ele era um homem que dizia que existia um Deus. E aí dali para frente, o evangelho foi tomando força, e as pessoas foram conhecendo a Jesus, e as pessoas foram sendo salvas, e as pessoas foram recebendo o Espírito Santo, e elas foram ganhando o poder de elas também dizerem que existe um Deus. É assim que funciona o evangelismo. É assim que funcionam as missões. A gente pode trazer quantos missionários forem para cá. A gente pode encher Quitaúna de missionários. Uns meses atrás iam vir os americanos lá do Hands on Mission para o Brasil. Eles seriam em 30 e tantos, 20 e tantos missionários. A gente podia trazer todos eles para cá. Não seria difícil. Eles pagam tudo. A gente só precisava de intérpretes, pessoas que traduzissem para o português e levá-los. Eles iam fazer todo esse trabalho. Sabe quantas pessoas iam aceitar Jesus por meio deles? Muito menos pessoas do que se eu e você fizéssemos a mesma coisa aqui. Porque diferente deles, que vêm com uma outra língua, de um outro lugar, vivendo uma outra vida, e que eles estão nos confins da terra dele pregando o evangelho, eu e você estamos em Jerusalém. Nós conhecemos as pessoas do lado. Nós conhecemos os nossos vizinhos. Nós conhecemos os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos irmãos. Nós conhecemos os filhos dos outros. E nós podemos testemunhar uns para os outros. E nós precisamos testemunhar uns para os outros. Se a sua Jerusalém já está completa, se a sua Jerusalém já foi repleta de salvos, toda a sua Jerusalém é de salvos. A Jerusalém do irmão que está do teu lado ainda tem gente para pregar. Ela é a sua Judéia. E você pode testemunhar em Judéia, porque você recebeu poder para isso. E se a sua Jerusalém está completa e a Jerusalém do seu irmão do teu lado também está completa, está cheio de Samaria por aí. Aqui, no nosso bairro, nós somos odiados. Em outras cidades ao nosso redor, nós somos odiados. No seu trabalho, você é odiado. E você tem poder para testemunhar nesses lugares. Nós precisamos interceder pela Samaria um do outro. Nós precisamos interceder pela Judéia um do outro. Nós precisamos interceder por Jerusalém, uns dos outros. Porque o campo missionário de um, de perto, é o seu campo missionário de longe. O campo missionário que odeia um irmão, de repente é um campo missionário que te ama. Não existe um motivo para você acreditar que a sua missão está concluída. Não existe um lugar onde o evangelho não possa alcançar. Não existe uma pessoa que não possa ser alcançada da graça. Nós recebemos poder. Não foi força.
Não foi algo que acaba. Não foi algo que se dispersa. Não foi algo banal. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós e nos capacita para essa obra. O que nos impede? Nada. Nada nos impede. O que falta é uma determinação pessoal de viver o que está aqui. E essa determinação pessoal, ela precisa vir de maneira muito clara na sua vida, porque você não foi chamado para fazer isso, você foi chamado para ser isso. E ser testemunha está intimamente ligado a ser salvo. Se você crê que você foi salvo pelo Senhor Jesus, por meio do testemunho de outra pessoa que você amava ou que você odiava, alguém de perto ou alguém de longe que testemunhou do Senhor Jesus na tua vida, você precisa tomar isso para você. Você agora é o mártir. Você agora precisa viver para Cristo. Assim como alguém fez e trouxe você para cá, é a sua vez de ir e buscar. De novo, é um texto difícil. Não é difícil de entender, não é difícil de interpretar, ele é difícil de viver. Mas é isso daqui que o Senhor Jesus tem para nós. É isso daqui. Porque esse poder que nós recebemos para ser a testemunha dele, essa disposição de viver, de sofrer e de morrer, é o mesmo poder que vai encher o seu coração de alegria quando você faz isso. Porque quando você for agredido pelo amor de Jesus, como Pedro foi, como os discípulos foram, e eles foram açoitados por testemunharem de Jesus, o que aconteceu com eles quando eles saíram de lá do Sinédrio? Eles cantaram jubilosos, alegres por terem sido encontrados dignos de padecer pelo nome de Cristo, ou seja, de testemunhar a Cristo. É isso que vai acontecer com você. Se você tem medo de viver para Cristo e isso ser doloroso, esquece. O Espírito Santo vai te encher de uma tal maneira que isso vai ser alegria. Não sou eu quem falo isso, é Pedro quem fala isso, é Paulo quem fala isso, é Timóteo quem fala isso, é João quem fala isso. São todos os mártires. 2000 anos de história da igreja, de homens que amam, sofrem e morrem por amor de Cristo. E absolutamente nenhum deles você não vai encontrar em um lugar, na Bíblia ou fora dela, algum deles que diz: eu me arrependo. Nenhum. Será que é possível que só você vai se arrepender? É um convite maravilhoso, irmãos. É um convite que assusta. Mas é um convite que ninguém nunca se arrependeu. Esse é o convite que o Espírito Santo nos faz. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Uma palavra difícil de entender, mas mais difícil ainda de viver e aplicar, Senhor. Nessa noite nós precisamos te pedir coragem, nós precisamos te pedir ousadia, nós precisamos te pedir fé, para que nós sejamos capazes de viver como a tua palavra nos indica, como testemunhas do teu amor, como testemunhas da tua palavra, seja para a vida, seja para a morte, seja para sofrimento, seja para alegrias, seja para plantar, seja para colher, seja aqui na nossa rua, nos nossos vizinhos ou nos confins da terra. Pai, nós te pedimos, nos dê coragem para viver a tua palavra. Derrama, Pai, nos nossos corações a certeza de que nós temos o Senhor conosco. Derrama, Pai, a alegria da salvação. Derrama, Pai, a certeza de que o Senhor nos acompanha e de que é o Senhor quem vai nos levar de vitória em vitória até a glória, Pai. Nos capacita, Senhor, para viver primeiro nas nossas casas, no meio dos nossos amados, depois na família dos nossos amados, nos nossos irmãos da igreja, nos nossos vizinhos. Leva-nos, Pai, para o nosso bairro e permita que nós sejamos testemunhas do Teu Evangelho na nossa região, na nossa cidade, sim, e por que não no mundo, Senhor? Capacita-nos, Pai, para pregar e viver o Evangelho aonde nós estivermos, Senhor. Esse é o nosso desejo como igreja, um desejo, Pai, que vem da missão que o Senhor deu para cada um de nós, que vem do Espírito Santo que foi derramado em cada um de nós, quando nós recebemos o Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas, Pai. Dá-nos a capacidade, a coragem e a alegria de viver para Ti, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.